Fala, Beleza, beleza? Felipe aqui e seja bem-vindo para mais um vídeo. E dessa vez eu vou fazer um tema muito pedido por vocês, que é para explicar melhor o que é um JSON, como usar o JSON, para que ele serve e tudo mais. Então, como esse é um tema pedido por vocês, eu vou pedir que vocês já deixem o like, que eu sei que é um assunto que vocês gostam, e se quiser saber outros assuntos também, deixa aqui nos comentários que eu sempre dou uma lida e busco para os novos vídeos. E para você acessar esses novos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Então agora, bora lá pro vídeo, tá? Bom, nesse vídeo eu vou começar te explicando um pouco mais teórico que é o JSON, e depois a gente vai lá e faz um exemplo com Python e aprende melhor, tá bom? JSON significa JavaScript Object Notation. E você pode até se perguntar, será que isso então tem a ver com JavaScript? Eu vou ter que saber JavaScript? Mas pode ficar tranquilo que não, tá? Isso só significa que ele tem uma notação que se baseia em como o JavaScript define um objeto. Agora que eu já falei todos esses jargões difíceis de se entender, bora deixar isso mais fácil, tá? JSON é uma maneira de você armazenar dados em um formato de texto simples, tá? Então imagina aqui comigo, ó, no meu programa, independente da linguagem, tá? Pode ser Java, Python, C Sharp, o que for, eu tenho lá um objeto, ou eu tenho qualquer outro tipo de variável, qualquer tipo de dado. E eu quero armazenar esse valor em um arquivo de texto. Eu quero só salvar esse dado. O que eu posso fazer? Eu posso salvá-lo em JSON, tá? Então, JSON nada mais vai ser do que esse dado armazenado aí de uma forma mais simples. Mas por que será que a gente usa JSON? Por que eu teria esse trabalho de transformar em texto? Bom, pense o seguinte, tá? Eu tenho uma aplicação em C Sharp. E essa aplicação é antiga, mas ela é bem completa e eu implementar ela em Python vai me custar muito tempo e muito dinheiro. E aí, eu tenho uma segunda aplicação aqui na empresa, que é uma aplicação em Python. Essa aplicação, ela precisa de dados dessa primeira. Então, essa é em C Sharp, essa aqui é em Python. E uma precisa de dados da outra. O que eu poderia fazer, então? Como que eu transito esse dado, né? Como eu pego ele daqui e passo para cá, sem que eu tenha interferência da linguagem? Seria legal ter um dado intermediário numa estrutura intermediária, uma estrutura livre de linguagem. Imagina, o C Sharp vai falar, ó, isso aqui é um inteiro de valor 3, isso é uma string de valor Felipe. E aí o Python fala, entendi, então eu vou colocar aqui como o inteiro que eu conheço e como a string que eu conheço, né? Concorda que a gente precisou ter esse dado intermediário, esse dado, vamos chamá-lo aí de transeunte, esse dado utilizado para uma comunicação? Então, é para aí que vem o JSON. Como ele é só uma notação, é só um formato de você salvar e carregar um dado, ele é independente de linguagem e pode ser tanto salvo quanto carregado em qualquer tipo de linguagem, né? Outro tipo de uso do JSON é quando a gente está trabalhando com API. Nós temos mais vídeos aqui no canal falando sobre API, inclusive tá para lançar uma série ensinando tudo o que você precisa saber sobre API, desde como usá-las no Python até criá-las. Então, acompanhe o canal se você quiser saber mais, mas basicamente imagine que você tem uma aplicação no seu computador, pode ser até o front-end de um site, se você quiser, e você tem um servidor central que está em outro lugar, e você quer se comunicar com esse servidor. O meio de comunicação, essa ponte que vai ligar, seja o seu navegador ao servidor, ou sua aplicação local até o servidor, vai ser por meio dessa API, ela que é essa ponte. E aí, quando você está comunicando com o servidor, porque você quer alguma coisa dele, né? É a mesma coisa, por exemplo, você vai logar no Facebook. Você passa seu login e senha e você envia para o servidor. E aí ele te devolve se é um usuário válido, se é um usuário que pode logar e tudo mais. Você vai e pesquisa no YouTube vídeos de gatinhos fofos. Você mandou para o servidor. Aí o servidor vai te devolver os vídeos de gatinhos fofos, né? Essa comunicação de envio de dados, ela pode e até é recomendada a ser feita através de JSONs, tanto porque são fáceis, organizados, leves e muito rápidos de manipular. Então, resumindo tudo que eu falei até aqui de uma forma muito simples, JSON é só uma notação, é uma forma de você salvar um dado
em um formato simples e rápido e que é independente de linguagem. Então, pode ser de uma aplicação para outra, do cliente, né, do local para o servidor ou qualquer outro tipo de armazenamento e carregamento de dados. E agora, bora ver como esse carinha se parece e entender um pouco melhor como ele funciona. Bom, para te mostrar melhor, eu abri esse site aqui, que é o jasoneditoronline.org, beleza? E aqui ele já tem um exemplo de JSON aqui do meu lado esquerdo. Se você já programa em Python, se você vê os vídeos aqui da Bylearn e já aprendeu o que é um dicionário em Python, isso aqui é moleza para você, você já sabe como ele funciona. Mas se por algum acaso você não é do Python ou ainda não aprendeu o que é um dicionário, deixa eu te ensinar, beleza? Um dicionário, ele é um tipo de dado que possui uma chave e um valor. Ele é sempre separado por esses dois pontos aqui, tá? A chave é como eu vou lê-lo. Então vamos supor que aqui a chave seja nome. Eu vou ler através da chave nome. Eu vou buscar num dicionário a palavra nome. E aí eu vou achar um valor para ela. Que pode ser, por exemplo, é como chama alguém. Sei lá, definição formal de nome no dicionário. Então, esse aqui é o valor dela, tá? Aqui no JSON, a gente vai ter a mesma coisa, beleza? Isso aqui é só um exemplo bem básico que esse site aqui já dá pra gente, para nós podermos entender melhor como ele funciona, tá? Ele aceita strings, então ele aceita texto. Eu vou colocar o nome que eu quiser na chave, que ele deu string só para ficar fácil. Eu vou colocar nome. E aqui é um valor para minha string, sempre dentro de aspas. Então eu vou colocar Felipe, beleza? Aqui ele tem um número. Esse número eu também posso mudar a chave para o que eu quiser. Vamos colocar a idade. Eu posso colocar um valor aqui na frente dele. Eu vou colocar 26. Esse valor, por ser numérico, ele não está dentro de chaves, tá? Tudo que tiver em chaves é string, assim como em qualquer linguagem de programação. Outra coisa legal é que ele também possui valores nulos. No Python, nós usamos o none para saber se um valor é nulo ou não, ou seja, um valor vazio, inexistente. Aqui, ele é usado como null, tudo minúsculo. Então, vamos vir aqui e colocar problemas. Vamos supor que a gente está buscando problemas na API e não retornou nenhum problema. Está tudo certinho, não teve nenhum erro com a nossa requisição. Eu também posso passar um booleano, aquele verdadeiro ou falso. Ele é igual no Python, true ou false, só que ele é totalmente minúsculo. Então, vamos colocar aqui registrado, para saber se o usuário Felipe, de 26 anos, está registrado no sistema. Então, ele retornou true, beleza? Aqui nada mais é do que outra string, então não vou utilizar por enquanto. E aqui nós temos um array, que nada mais é que uma lista. Então, eu posso ter uma lista, e assim como em Python, eu vou abrir aqui o símbolo da lista, né, fechar aqui também, e colocar os elementos aqui dentro, tá bom? Então, eu posso colocar, por exemplo, dentro da lista, vamos supor aqui que sejam os hobbies. Então, vou colocar aqui, programar, jogar e ensinar, beleza? Eu também posso ter um JSON dentro de outro JSON, tá? Pensa que cada JSON é um objeto. Então, eu posso ter o quê? Objetos dentro de objetos. Assim como no Python, eu posso ter um dicionário dentro de um dicionário. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso e difícil, mas olha só. Vamos supor aqui que eu tenho um endereço, tá? Então, eu vou colocar aqui endereço. Só que o meu endereço, ele é composto tanto de cidade quanto de rua, ou cidade e estado e país, ou uma junção deles. Então, eu preciso ter mais propriedades aqui dentro, né? Eu precisaria ter um outro JSON. Então, esse aqui é uma propriedade dentro do JSON chamado endereço, e dentro de endereço eu vou ter rua, cidade, e vou ter também aqui estado e país, beleza? Então, vamos colocar aqui rua X, cidade São Paulo, em São Paulo, e aqui o país Brasilzão, né? Pronto.
Agora já está tudo feito. Só tem uma coisa que a gente tem que notar que é diferente do Python. No Python, o último elemento de um dicionário, a gente podia pôr uma vírgula sem problemas, né? O Python sabe falar quando acabou o dicionário, apenas vendo o fechar da chave. No JSON, é obrigatório o último elemento não ter vírgula. Tá vendo aqui que ele está dando um erro para mim, né? Ó. Se eu deletar essa última vírgula, o erro some. A mesma coisa aqui dentro do endereço. Ó. O endereço é um sub-JSON. Se eu pôr uma vírgula aqui, ele vai dar erro, né? E aqui nessa minha lista, nesse meu array, se eu deixar o último elemento com vírgula, ele vai dar erro. Então é muito simples, é só você saber o último elemento não tem vírgula, fechou? Então é só isso aqui. Eu também vou apertar aqui só para você entender melhor, tá? Eu vou copiar para ficar aqui desse lado, ó. E esse lado, ele está com a visualização no formato de árvore. Por que eu deixei isso aqui? Para você entender melhor, ó. Nesse meu JSON, eu tenho o seguinte. Eu tenho hobby. Hobby é uma coleção com 3 itens. Então, eu posso ver o que pertence aos hobbies. Quais são meus hobbies? O primeiro é programar, o segundo jogar e o terceiro ensinar. Lembrando, começa por 0 porque é o índice dele na minha lista. Eu tenho, então, registrado. Tá vendo que ele está até marcado aqui, ó? Porque ele é um tipo booleano, então a gente já sabe. Problemas null, não tem nenhum problema. Idade 26. Nome Felipe. Aqui ele não está colocando com aspas, só está deixando rosinha, porque aqui ele já está processado. Ele está só para ser bonitinho para você entender melhor, tá? Lembra que strings tem que usar aspas. Você vai ver aqui, ó, que endereço tem 4 props de propriedades, ou seja, 4 variáveis dentro dele. E se eu apertar aqui, você vai ver que o endereço tem uma rua, tem uma cidade, um estado, um país, tá? Posso apertar aqui para poder colocar mais estruturas e tudo mais. Se você quiser inserir mais alguma coisa visual aqui, ó, ele é bem legal para você poder colocar um novo valor, um novo vetor, né, uma nova lista, um novo objeto e tudo mais, tá? Então aqui na lista, no formato de árvores, também você pode fazer tudo isso. Ele é bem legal esse site para quem está começando, justamente para você aprender tudo isso, tá? Mas tem um outro site também que eu quero mostrar para vocês que eu gosto muito. É esse jasonformatter.org. Ele pode tanto deixar um JSON seu mais bonito, se você apertar aqui, quanto minificar para vir menorzinho. Geralmente numa API você vai vir algo assim, ó, desse jeito aqui que está na esquerda na API. E aí você quer ter uma visão melhor, mais organizada. É só você colocar aqui nesse site e apertar aqui no Beautify, tá? E ele também, ó, consegue colocar para você, se você clicar em Code, naquele formato de lista que a gente já viu, de árvore, né? Ó, tudo aqui, árvore, tudo bonitinho para você entender como que tá. Você pode digitar todos os valores e tudo mais, fechou? Então, esse exemplo aqui é um que ele já dá para você quando você começa. E ele faz um negócio legal que não tinha nesse outro exemplo aqui. O que ele está fazendo? Ó, se você for ver, ele criou uma chave principal chamada empregados, aqui funcionários, tá? E aqui tem alguns funcionários. E você pode ver que cada funcionário tem propriedades próprias. Então, Tom Cruise vai ter os dados dele, a Maria Sarapova vai ter os dados dela e o Robert Downey Jr. vai ter os dados dele. Então, como a gente pode ver aqui, ó, nessa lista da direita, Employees é uma lista e possui 3 elementos. E cada elemento pode ser um sub-JSON. Então, olha que legal. É um JSON retornando uma lista de JSONs. Parece difícil, mas você pega o jeito com o tempo. E se você reparar bem, é bem simples. Imagina aqui que eu possa ter 2 endereços. Eu posso ter o meu endereço residencial, que é esse aqui, e pode ter o endereço também da Bylearn, tá? Então, eu só organizar aqui, vou copiar e colar para já ter um padrão. E lembrar, né, que a gente tem que tirar a última vírgula aqui, beleza? Vou adicionar uma vírgula aqui, porque é um outro elemento para diferenciar endereço de nome. Agora está certinho, então vamos colocar aqui. Rua Y, também em São Paulo, é onde eu trabalho comercialmente, tá? Então vamos supor esse aqui. Agora você pode ver aqui, ó, se eu copiar para o lado de lá, que endereço agora tem 2 elementos, tanto da rua X quanto da rua Y, beleza? Então, isso aqui é tudo que você precisa saber sobre o JSON. Mas bora usar ele no
Python, beleza? E antes de a gente ir para o Python, eu só quero esclarecer mais uma coisa para você. Quando nós estamos usando JSON em uma linguagem, vai depender muito, mas muito mesmo, de como o JSON está sendo implementado naquela linguagem. Se você estiver trabalhando com C#, pode ser que o JSON ele precise retornar um objeto. Se você estiver trabalhando com uma outra linguagem que não é fortemente tipada, como Python, o resultado pode ser outro. Mas isso é só especificidades da linguagem, tá? Mas vai ser sempre a mesma coisa se você for ver por trás dos panos. No Python, todo JSON é transformado em um dicionário. Então lembra aquilo que eu falei, em C# ele vai ser um objeto, obrigatoriamente. Já no Python, outra implementação, ele vai ser transformado num dicionário. Então, como ele é carregado, depende da linguagem. Mas salvo, ele sempre vai ser salvo dessa estrutura que eu mostrei anteriormente para você no vídeo, tá? Então, no Python é muito simples, você só vai usar como um dicionário normal. E agora a gente vai fazer um exemplo para provar isso para você, fechou? Então, bora lá pro vídeo. Ó, eu vou copiar esse texto aqui, eu só vou apertar aqui, ó, nesse símbolo, para ele ficar menor, para não ficar um negócio gigante lá no Python. E aqui no VS Code, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, criar um novo arquivo, colocar meu JSON.json, tá? E vou colocar aqui aquilo que eu peguei lá daquele site que a gente estava. Mas eu poderia também só ter deixado como uma string aqui, tá? Então, colocar meu JSON e só colocar uma string aqui no Python. Porque lembra que eu falei? O JSON é um objeto salvo em formato de texto. Todo texto no Python é uma string. Então, se você quiser carregar de um arquivo, você consegue. E eu vou te ensinar. Mas se você quiser só trabalhar ele aqui como string, só para fazer um exemplo bem basicão, também você pode, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é importar a biblioteca JSON. Ela já vem nativa no Python, então você não precisa instalar, só importar. E agora a gente vai carregar esse JSON do meu arquivo. Então, vamos colocar como abrir qualquer arquivo normal, né, que é através da função open. E para só trabalhar com ela de formato mais seguro, a gente vai usar with. Então, with open, o nome do meu arquivo, as, e eu vou colocar o nome dele. Então, vamos colocar aqui arquivo, tá? Então, meu JSON igual arquivo.read. E agora, vou colocar aqui meu JSON, que agora que eu já li, né? Igual json.loads, meu JSON, beleza? Só para você entender melhor, vamos colocar aqui conteúdo do arquivo, tá? Que eu li o texto. Então, para carregar, para pegar um JSON e transformar ele em objeto, né? Transformar ele em dicionário, eu vou usar json.loads, beleza? Então agora, ó, deixa eu colocar aqui para você uma biblioteca chamada pprint, tá? Então, from pprint, import pprint, que é só para ela mostrar de forma mais bonita para a gente um dicionário. Então, vamos colocar aqui pprint, meu JSON. Vou rodar aqui esse código e você pode ver que, ó, ele me deu aqui já o dicionário que ele leu. Ele já leu e retornou aqui para mim alguns dados. Esse probleminha aqui é só porque a gente não leu ele com o encoding de UTF-8. Então, vamos lá. Encoding UTF-8. Fechou? Então, executando ele aqui de novo, ele leu aqui bonitinho pra gente. Agora, nós vamos manipular e corrigir algumas coisas aqui, tá? Na verdade, eu não sou da cidade de São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto. E na verdade aqui, em vez de problemas, vamos colocar aqui preguiçoso. Então vamos lá, vamos modificar isso. Como que a gente acessa um dicionário? A gente acessa pela chave normal, né? Posso vir aqui e colocar problemas. Vou colocar uma lista, tá? Vou criar uma lista e colocar aqui que a preguiça é o primeiro deles, tá? O segundo, ele é viciado em gatos. Tenho 11 gatos, eu sei, eu sou louco dos gatos. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. For endereço in meu JSON e aqui eu vou pegar endereço, tá? Para pegar todos esses aqui. Mas lembra que em Python a gente também pode fazer um get aqui, ó. Get endereço é uma outra forma de acessar um dicionário, é a mesma coisa que acessar direto pela chave, só que assim, se por acaso ele não achar uma chave endereço, ele não dá erro. Só estou fazendo para você saber as duas formas de acessar um dicionário, beleza? Então aqui, ó, vamos pegar e vamos colocar assim, ó,
Eu vou colocar endereço.get cidade igual Ribeirão Preto, tá? Só que tem um probleminha. O get, ele é só para receber um dado. Eu não posso editar um dado do dicionário. Então, aqui sim, eu sou obrigado a usar chaves. Eu fiz desse jeito, propositalmente, porque é uma dúvida que alguns alunos aqui me perguntam. Felipe, se o get, ele é mais recomendado para você pegar algo do dicionário, por que você não usa ele na hora de setar alguma coisa? Porque se eu estou setando, se eu estou modificando, se eu estou falando, ó, o valor aqui em cidade vai ser tal valor, se não existir, o Python já cria automaticamente. E se existir, o Python apenas altera o valor. Então não teria sentido ver se existe antes de criar ou alterar. Isso já é feito automaticamente. Então, se você quer recuperar um valor, o get é recomendado. Mas para setar um valor você não pode, fechou? Isso é um conhecimento extra que eu sei que muitos alunos têm também essa dúvida. Agora, ó, eu vou vir aqui e vou colocar para printar o meu JSON. E como você pode ver, esse meu JSON, né, que é um dicionário que foi carregado, já está aqui com Ribeirão Preto como os valores, já está aqui como preguiça e o vício em gatos, tá? Então, agora vamos colocar ele nesse meu arquivo, tá? Mas só para não poluir o arquivo, para não atrapalhar no vídeo, eu vou criar como meu JSON 2, tá? Então vamos lá, ó. With open meu JSON 2.json encoding UTF-8, tá? E a gente tem que passar também um modo para ele, né? O modo, que é o segundo que você coloca aqui, eu vou colocar W. Por quê? Porque eu quero escrever, beleza? Então W é para permitir escrever um arquivo que ainda não existe. Então, as arquivo, eu vou colocar o seguinte, ó, que o valor em JSON, né, o valor em texto, é igual json.dumps e eu vou colocar o meu JSON aqui, né, aquele dicionário. Então, quando você quer passar um dado que você existe no seu arquivo, né, como esse dicionário que a gente está trabalhando, você pode usar o dumps. Ele vai pegar e vai criar o textinho do JSON, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar arquivo.write e valor JSON. Bora rodar de novo o nosso código. Ele rodou e criou esse arquivo aqui para mim. Você pode ver que está aqui, ó. Já está Ribeirão Preto, já está Preguiça e já está tudo certinho, beleza? A gente pode carregar ele depois e vai estar tudo tranquilo, perfeito. Se você quiser também, para não salvar desse jeito, para salvar ele identado, o que a gente pode fazer é aqui no dumps colocar o ident igual a 4, tá? Esse 4 aqui, na verdade, é só quantas tabs, né, quantos espaços, na verdade, ele vai colocar pra gente. Então, desse jeito aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei que eu quero que ele quebre em linhas e coloque 4 espaços entre cada uma. Você também pode colocar sort keys, que ele vai deixar na ordem alfabética, ou se você não quiser na ordem alfabética, quiser na ordem que você definiu, você pode pôr o false. E você não quiser que ele garanta que seja compatível com ASCII 2, né? Para você não ter que fazer essa leitura com o TF, né? Que ele gera, por exemplo, isso aqui, ó. Se você não quiser isso, é só você colocar aqui insure ASCII igual false, tá bom? Mas é bom você estar falando que você está lendo como o TF8 e tudo mais. Eu vou carregar aqui de novo o código, vamos olhar aqui e olha só que legal. Agora o nosso arquivo final já está bonitinho, já está tudo identado, né? Tudo formatado. E também já está com os caracteres aqui originais. E não está ordenado, né, de ordem alfabética, de colocar o endereço em cima da idade, nem nada, tá do jeito que eu pedi. Então é isso, pessoal. Essa é a forma com que você trabalha com JSON no Python, carregando, manipulando o que você carregou, salvando o valor novo e tudo mais. Esse é um vídeo bem completo que ensina do zero até tudo que você precisa saber de JSON para estar consumindo API, criando suas APIs e retornando valores em JSON e tudo mais. Então, se você gostou, eu tenho certeza que seu amigo desenvolvedor também vai gostar. Então, compartilha com ele para o canal poder crescer e atingir ainda mais gente. E se você quer mais vídeos, então me dá um apoio de um joinha. Ele é fácil e rápido e me incentiva muito a continuar aqui no canal. E se esse conhecimento te agregou algum valor e você quer aprender ainda mais, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para o YouTube te recomendar sempre que tiver um vídeo novo. Fechou?
Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.